Muito bem, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma hora, mais um bate-papo, mais um episódio do Inteligência Orgânica Podcast. Você que está aqui, não sei o que faz aqui, porque continuo voltando a esse papo que te deixa preocupado, te deixa cheio de dúvidas, porque aqui o nosso objetivo é justamente trazer muito mais perguntas do que respostas, e a cada vez mais, para o meu desespero, estamos obtendo sucesso, né? Aqui, com dúvidas cada vez mais profundas, com questões cada vez mais reais, que a gente traz nesse papo que eu já ouvi vários feedbacks, que é cabeçudo, que sei lá, muito impopular, que ele é deprimido, ele é pouco solar, nesse sentido em que ele deveria fazer as pessoas... todo mundo deveria ter um objetivo de positividade, que muitas vezes é uma positividade tóxica. Mas o que a gente quer aqui não é a positividade, porque a inteligência orgânica nasce, você que nos acompanha sabe, muito de um questionamento meu. Eu que vim da comunicação, né? Sempre trabalhei com isso, e hoje a gente vai falar justamente dessa habilidade das pessoas, né? De trocar informações. O inteligência orgânica nasce dessa minha indignação com a forma que as coisas caminharam devido à tecnologia, à inteligência artificial, mas hoje, né, eu recebo alguém aqui para a gente se aprofundar cada vez mais nesse tema. Esse podcast não nasceria se não fosse o meu storytelling, a minha narrativa, Georgia. E que bom que as nossas narrativas, os nossos storytellings se encontraram. Sim, foi maravilhoso, maravilhoso. Foi um grande prazer. Seja muito bem-vinda. É um prazer enorme te receber aqui para a gente falar justamente dessa questão tão humana de trocar ideias, de transmitir informação, né? Que eu sei que é a área que você se debruça, que você também se dedica. E eu começo sempre esse papo com uma indagação que eu sou um pessimista em relação ao futuro. Eu acho que as coisas vão dar errado com esse excesso de inteligência artificial, de rede social que a gente tem aí pela frente. E eu não sei muito do que vai sobrar para nós humanos. E eu convido pessoas aqui em busca, quem sabe, de uma mensagem de esperança, de otimismo. Será que essa mensagem vai vir de você? Seja muito bem-vinda. Como eu vim de uma terra que faz bastante sol o tempo inteiro, o sol das grandes ideias também, então, inclusive lá é onde o sol nasce primeiro, João Pessoa, apesar de morar em São Paulo, nasci lá, então eu espero que eu consiga trazer, apesar que tá difícil ultimamente, viu, Pedro, porque o mundo tá muito complicado, tá se encaminhando, infelizmente, para um lado que, se a gente fala de 10 anos atrás, a gente não imaginava que isso tudo que a gente está enfrentando, principalmente de mudanças climáticas, dessa questão da IA dominando tudo da forma que está, a gente não imaginava que isso ia ser tão rápido, pelo menos eu não imaginava. Ninguém imaginava, talvez, né? Todo mundo foi atropelado. Exato. E a gente que vive nesse mundo de inovação, eventos onde a gente se conheceu no evento que é o Hacktown, Isso. que busca olhar para o futuro, mas muito ligado mesmo nessa questão tecnológica, mesmo a gente foi completamente atropelado, e cada vez mais eu encontro pessoas que você é mais jovem que eu, e o pessimismo... Ele meio que impera, né? E aí, quando eu converso com gente mais velha, eles têm até, quem sabe, esperança, otimismo, mas quem tá mergulhado nisso, fica difícil de ver o outro lado da tempestade ali, né? Pois é, e eu sou uma pessoa otimista, no geral sou bem otimista. Recentemente, esse final de semana, eu fui para uma peça que, falando nisso de pessimismo, foi sobre aquele Yuval Harari, que é famosíssimo pelo livro Sapiens e tantos outros que ele já fez. O Nexus é um dos mais recentes. E aí a Vera Holtz fez a peça e ele traz a realidade que a gente viveu, a que vive hoje e o que está se aproximando. E a gente sai de lá numa inquietação, no sentido pessimista, infelizmente, que é complicado. Ao mesmo tempo que a peça é linda, maravilhosa, muito bem feita, a atuação sensacional, você pensa, poxa, o humano estragou tudo. O humano estragou o Homo sapiens, na verdade. A gente tinha tudo nas mãos, uma terra ali que a gente podia conduzir para um lado muito melhor, e infelizmente, pela ganância, pelo egoísmo, a gente tende a, infelizmente, ir para um caminho sem volta. Então, é muito complicado se manter otimista nesse processo, mas eu procuro fazer a minha parte no que é possível, porque se a gente se debruça pelos grandes temas, se vai olhar realmente como vai ser daqui para frente, a gente não paralisa, a gente não faz mais nada. Então eu acredito que enquanto estamos aqui, temos que manter
pelo menos algum olhar esperançoso. Porque sem a esperança, acabou tudo. Você vai levantar para trabalhar, para conversar, para agir como? É isso que eu me pergunto. Então, mesmo tendo essa realidade, eu sou muito de olhar para a realidade, mas eu procuro ser um realista esperançoso, como diria Ariano Suassuna, meu conterrâneo, que foi um grande homem. Então, é importante, eu acredito, a gente manter essa esperança e claro que isso vai para as diversas soft skills que a gente certamente vai falar hoje, como a comunicação. Então, a gente tem que manter esse olhar esperançoso. E é nesses caminhos de esperança que a gente se organiza, né? Porque eu sou pessimista, mas o pessimismo que me move é receber pessoas e conversar sobre isso, né? Que bom. A proatividade. Mas uma das coisas que me dá esperança é justamente nos encontros, né, ô Jorge? Nessas coisas que você faz muito, que é reunir pessoas também, né? Que é organizar eventos, essas coisas. Você é embaixadora do TED, né? Aqui no Brasil. E é nessas conversas que mora também essa pequena parte que você acha que você faz? Foi ótimo você ter perguntado isso, porque me fez realmente ter uma certeza. Se eu tivesse continuado na minha área de formação, eu sou advogada, fiz mestrado na área, eu estava indo para um caminho que era dos direitos humanos, políticas públicas e por aí vai, eu certamente estaria bem mais pessimista. Então, o TED realmente mudou muito a minha vida. Eu trabalho com comunicação há 10 anos e estar perto de grandes pessoas e consequentemente ideias, é o que me mantém viva, é o que me faz querer continuar, justamente para encontrar essas pessoas. Sim. Então, eu acredito que pela minha vontade, pela minha gana de viver disso, eu acabo sendo deparada por pessoas incríveis, assim. Eu até brinco que eu atraio pessoas que têm grandes ideias, assim. Não sei se é porque realmente eu fico já com o radar aceso, mas vez por outra surge um grande talento assim do meu lado que eu faço, meu Deus, essa pessoa daqui a 10 anos vai estourar, e daqui a pouco realmente isso acontece. Então, eu poderia citar vários nomes que já passaram, inclusive pelos nossos palcos de TEDx João Pessoa, e até outros que a gente vai indicando, né, de outros organizadores, e que a gente vê lá na frente aquela pessoa. Esse é o papel do curador, dessa pessoa que fica o olheiro das boas ideias, digamos assim. E isso realmente não tem como se manter pessimista se você anda com pessoas que estão realizando, mesmo com todas as dificuldades que a gente enfrenta em diversas áreas de atuação, ainda assim te dá uma esperança, sabe? Então, acho que acredito que é isso que me mantém. E você foi primeiro pro direito por quê? Porque seu pai mandou? Não, na verdade, a formação lá de casa é bem única, assim, digamos. Meu pai é médico, minha mãe é assistente social. Mas eu sempre olhei muito para essa questão da justiça social. Eu sempre gostei muito da justiça. Sempre procurei muito isso. Agora, sendo bem realista, infelizmente no Brasil a gente não pode alcançar isso da forma plena, como se diz na lei. Então, eu me vi muito, digamos, decepcionada com o curso. Então, eu acredito que, claro, tem várias pessoas maravilhosas que atuam nessa área. O direito é super importante, é um curso que me abriu muito a cabeça. Mas eu entrei na pesquisa, eu quis ir para o mestrado, eu fui para a carreira acadêmica, então eu não quis atuar, apesar de ter tirado a OAB, tudo, virei advogada, mas eu não quis atuar nessa área. Eu atuei em políticas públicas, então sempre gostei muito de política migratória, sempre amei viajar, então eu comecei a pesquisar muito isso e adorei, estava indo para o doutorado quando minha carreira mudou por conta do TED. Então o TED, apesar de ser sem fins lucrativos, eu comecei a fazer e fiquei pensando, poxa, eu viveria disso, trabalharia com isso a vida toda, sabe aquele brilho no olho que você... Sim. Eu esperava tanto viver isso. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de pessoas, com uma pessoa da minha região, que é maravilhosa, a Anne. E depois dela, eu abri minha própria empresa e comecei a treinar as pessoas em soft skills com foco em comunicação. Mas foi com certeza o TED, tudo que eu aprendi desenvolvendo um evento do zero, uma comunidade do zero, porque o TED não é só evento, é isso que, inclusive, os líderes do TED falam sempre. Conta pra quem não sabe o que é o TED. Porque claro. A gente fala como se fosse algo batido, assim, né? Porque é Exato. algo que tem muito alcance e vai fazer todo palestrante hoje coloca 3 vezes, 2 vezes, 1 vez, TED Talk, TED Speaker. TED Speaker. TED Speaker virou uma grande marca de autoridade, né, do mundo atual. O que é o TED? Na verdade, vira até uma meta, né, de muitos palestrantes, vira uma grande meta. Então, o TED é uma organização sem fins lucrativos que já existe há mais de 40 anos. Inclusive, passou por uma grande mudança agora, que o Chris Anderson, que era o líder do TED, ele passou a bola para o dono da Khan Academy, o Sol. Então, acabou de ser vendido o TED. É uma empresa.
É uma empresa, sem fins lucrativos, mas é uma empresa. Era uma sigla? O TED significa Tecnologia, Entretenimento e Design. Ele começou como, imagina, pessoas interessantes de diversas áreas que se reuniam para discutir sobre as ideias que eles estavam desenvolvendo. Só que pouquíssimas pessoas tinham acesso a isso. Só os grandes nomes da tecnologia, do próprio entretenimento, do design e da ciência como um todo.